Shalom, pessoal, tudo bem com vocês? Bem, nós vamos continuar tendo mais um pouco de uma porção do livro de Ruth. O livro de Ruth está entre Juízes e 1 Samuel. Então, este livro ele tem 4 capítulos, mas é um ensino maravilhoso para nós. Leiam o livro de Ruth, ore para o Senhor falar com vocês, porque é muito profundo, tem ensinamentos muito profundos para nossas vidas. Bem, também a história de Ruth está aqui no livro Um Toque do Amor. É a página 40 do livro, que está a história de Ruth contida, que tem por título essa história, uma história de amor e fidelidade. Então, se você ainda não adquiriu o livro Um Toque do Amor, adquira, o link vai estar aqui embaixo na descrição. Este livro foi escrito com 2 intuitos. Eu orei ao Senhor e pedi que eu queria escrever um livro evangelístico, mostrasse o amor de Deus, demonstrasse, e também para edificação. Louvado seja Deus, aqui está o livro. E vamos então continuar. Um aviso, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Vamos fazer parte das fileiras que anunciam as boas novas do Senhor, as novas de salvação que edificam vidas. Porque assim o YouTube vai ver que tem cada vez mais pessoas que estão escrevendo, então ele vai perceber que o conteúdo sim é interessante e ele vai começar a enviar para mais pessoas para que vejam o canal, que se inscrevam no canal. E assim nós vamos fazendo a obra do Senhor crescer. Amém? Então vamos para o livro de Ruth. Hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre um personagem dessa história que é importantíssimo. Também para que essa história tivesse um desfecho tão maravilhoso que vocês vão ver. Quem ainda não conhece, fique atento porque é muito lindo. E o desfecho dessa história, dessas 2 mulheres valorosas, nós vamos ver, né? Nós vamos aqui estar meditando sobre isso. Ruth, no capítulo 2, no versículo 1 a seguir. Ruth vai rebuscar espigas. E tinha Noemi um parente de seu marido, homem valente e poderoso da geração de Elimeleque, e era o seu nome Boaz. E Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas, atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. E ela lhe disse: vai, minha filha. Foi, pois, e chegou e apanhava espigas no campo após os segadores, e caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz, que era da geração de Elimeleque. E eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: o Senhor seja convosco. E disseram-lhe eles: o Senhor te abençoe. Depois disse Boaz a seu moço que estava posto sobre os segadores: de quem é esta moça? E respondeu o moço que estava posto sobre os segadores, e disse: esta é a moça moabita que voltou com Noemi dos campos de Moabe. Disse-me ela: deixa-me colher espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio e desde pela manhã está aqui até agora, a não ser um pouco que esteve sentada em casa. Boaz fala a Ruth benignamente. Então disse Boaz a Ruth: não ouves, filha minha? Não vás colher a outro campo, nem tampouco passes daqui. Porém aqui te ajuntarás com as minhas moças, e os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem. Irás após elas, não dei ordem aos moços que te não toquem? Tendo tu sede, vai aos vasos e bebe do que os moços tirarem. Então ela caiu sobre o seu rosto e se inclinou à terra e disse-lhe: por que achei graça em teus olhos, para que faças caso de mim, sendo eu uma estrangeira? E respondeu Boaz e disse-lhe: bem se me contou quanto fizeste à tua sogra, depois da morte de teu marido, deixaste a teu pai e a tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conheceste. O Senhor galardoe o teu feito, e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te vieste a abrigar.
E assim eles continuam a conversa. E mais tarde, quando Ruth chega para Noemi, Noemi pergunta para ela: onde você estava, minha filha? Ela disse que ela estava no campo de um homem chamado Boaz e contou como ele foi generoso com ela. E Boaz deu ordem aos que estavam na colheita, ao que estava ali chefiando, né, aos segadores, que deixasse cair mais espigas, porque tem uma lei em Israel. Eu acho lindo como Deus cuida das pessoas. E a lei dele, você vê em toda a lei do Senhor o cuidado com as pessoas. Quando você estuda a lei mosaica, você vê a diferença das outras leis de então. E como a lei mosaica é superior às leis que já estavam em vigor naquele momento histórico. Porque é muito detalhe, muito interessante. Porque era assim, que você, quando estava sendo o tempo da cega, da colheita, o que caía tinha que deixar para as viúvas e para os órfãos e necessitados. As viúvas eram as mulheres, eram consideradas viúva uma mulher de 60 anos para cima que não tinha filhos, então não tinha quem a sustentasse, porque se vivia da terra. Então é um serviço braçal difícil de realizar. Era realizado mais por homens, não é? Então, veja bem, aí as viúvas não tinham filhos, quem as sustentariam? Então já tinha esta ordem de deixar o que caísse ficava, para que elas não passassem necessidade. Elas iam lá e colhiam do que precisavam para comer, para sobreviver, para ter sustento. Muito bem. E também para os órfãos, para os necessitados, pessoas que não tinham, necessitados eram as pessoas que tinham seus problemas físicos, algo que impedia que eles trabalhassem. Então, veja a generosidade. E assim, Boaz deu ordem para deixar cair mais, para que Ruth pegasse à vontade. E assim ela o fez. E quando voltou para casa, voltou cheia, farta. A sua sogra até admirou-se de tantas espigas. E aí perguntou: onde você esteve, minha filha? Aí ela contou sobre Boaz. Só que Ruth não sabia de Boaz, que ele era um dos remidores próximo, tinha um mais próximo do que ele, nós vamos ver no decorrer da história. Mas ele era, sim, um dos remidores. E a Noemi fala: e ele é um homem íntegro, ele não vai sossegar até acertar este negócio do remidor, que eu já disse sobre a lei do remidor, e está no meu livro sobre isso, bem detalhadamente, que era assim, a pessoa, já expliquei no vídeo anterior, que casava-se. Quando o marido morria, que não deixava herdeiro, então, que não havia herdeiro, a mulher não engravidava, né? Morreu, mas não tem filhos. Então, o seu irmão casava com a mulher, para que não apagasse o nome do seu parente, do seu irmão, não deixasse ser contado nas crônicas, né? Não deixasse ser contado na genealogia. Então, portanto, sim, se casava e o primeiro filho levava o nome do falecido. E também quem era o remidor tinha que administrar o que era do falecido, mas para o herdeiro, era apenas um administrador. Então veja o cuidado que Deus teve com o povo. Então, não tendo que nem no caso de Noemi, por isso que ela pediu que voltassem para a sua terra, porque ela já estava numa idade onde ela ia conseguir um marido, e se conseguisse, até ela engravidar, ter 2 filhos, e esses filhos crescessem, tivessem idade para que Orfa e Ruth casassem com eles, e assim gerassem filhos, seria muito, muito difícil. Por isso ela liberou as suas noras deste
acordo, né, desta lei. Mas Ruth não estava pensando nisso, só pensava em sua sogra, em cuidar dela, e veja como Deus vê isso. Quando você faz algo que é de generosidade, que você não pensa no seu bem-estar, mas você pensa no bem-estar das pessoas, que você cuida das pessoas por amor, porque lhe faz feliz, porque te faz bem. Não é porque você precisa, não é por questão religiosa, não é porque você quer se purificar, não é isso. É porque o amor de Deus está já dentro de você, o Senhor já habita no seu ser, e você faz porque você tem amor pelas pessoas, que você consegue ter empatia. E isto é maravilhoso. Duas coisas muito importantes na nossa vida. Primeiro, ser obedientes ao Senhor, às suas leis, aos seus mandamentos. Veja Boaz, este homem, que é importantíssimo nessa história. Ele era um homem temente a Deus. Nós vemos aí como ele cumprimentava os seus empregados e o que os empregados falavam dele. E como ele falou com Ruth, Deus te abençoe, Deus te galardoe. Ele falou, olha, muito admirado estou com você. Você deixou seu pai, sua mãe, sua parentela. Você deixou ali um lugar seguro para vir num povo que você nem conhecia. Você veio se abrigar debaixo das mãos potentes de Deus. E que o Senhor te abençoe, te galardoe. Olha que lindo, que palavra linda para uma pessoa dizer. Boaz, ele era um homem rico, poderoso, um homem de boa fama, boa índole. Veja que Noemi fala dele, que ele não vai sossegar até não resolver esta questão do remidor. Então, e nós vemos aí que Ruth se apaixonou por ele e ele por Ruth, porque havia uma admiração e um respeito entre eles. E é lindo isso, né? Que Deus os uniu, porque Ruth foi no campo de Moabe sem saber, né, de Boaz, sem saber que Boaz era remidor. Ela não foi lá por interesse. Ela foi para buscar alimento para a sua sogra, para que as duas tivessem provisão. Então veja só, ela foi assim inocente. E o Senhor a levou, a conduziu no lugar certo, até Boaz. Que lindo, não é? Como Deus faz maravilhas. E Deus uniu esses dois. Não é lindo isso? Boaz já tinha ouvido falar de Ruth, mas não a conhecia pessoalmente. E Ruth não tinha ouvido falar de Boaz. Que interessante. Eu acho isso interessante, quando nós decidimos não fazer o que é mais cômodo, mas fazer o que é certo fazer. Ruth aceitou o Deus verdadeiro na sua vida, e ela não se via mais como moabita, ela se via como judia. E aí foi para o povo de Israel, para o povo de Deus, e ali o Senhor a abraçou, porque sim, nós temos o livre-arbítrio, o Senhor nos avisa, o Senhor nos orienta, mas a decisão final é nossa. E se nós decidimos por Deus, pela palavra do Senhor, e sermos obedientes ao Senhor, e também sermos generosos, a generosidade é assim, nós transmitimos o amor de Deus às pessoas. Isso, quando nós estamos cheios do amor de Deus, nós apenas damos aquilo que temos, que está assim visível a nós. É como o Senhor Jesus disse, rios de água fluirão do seu ventre, água viva. E essa água viva é a água cheia de amor, de compaixão, de empatia, porque o Senhor Jesus, ele se entregou por nós. Ele teve tanto amor que ele foi até o fim, até a cruz, para morrer por nós, para que nós tivéssemos vida abundante, vida plena, vida eterna. Então o Senhor cuidou, o príncipe da paz nos concedeu a paz, ele levou sobre si todo o nosso pecado, as nossas dores, tudo que nos separa dele. Ele se rendeu ali, ele se entregou por nós, morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia, está vivo e intercede por nós junto ao Pai, e nos enviou Consolador para estar conosco, que nos ensina, que nos mantém nos caminhos. E isso é maravilhoso. A palavra nos purifica, a palavra é a nossa bússola, é a nossa
é a nossa estrada, né, digamos assim, é o caminho que a gente deve seguir. Jesus é o caminho, e ele é também chamado a palavra, Logos, e a palavra de Deus, ela é viva. Então, quando nós lemos a palavra, ela transforma a nossa vida. Isso é maravilhoso, né? Então, oração, palavra, adoração, obediência, isso nos faz termos um crescimento sadio, temos Jesus como Senhor das nossas vidas. Ele é o Senhor, Ele é o nosso condutor. Nós vivemos através de Jesus. É lindo, tudo isso na nossa vida é maravilhoso. E quando nós vivemos assim, é grandiosa a nossa vida. Então, Boaz era filho de Raabe. Raabe é aquela prostituta de Jericó que escondeu os espias na sua casa. E quando ela escondeu os espias, ela pôs a sua vida em risco. Então, o rei, os soldados foram até a casa dela, falaram assim, atrás para fora, os espias, mas ela escondeu bem escondido. E veja só, Raabe, ela viu a glória de Deus através de todos os feitos do Senhor. Quando ela conversou com os espias, ela disse assim, eu sei que o Senhor Deus de vocês é o Deus verdadeiro, é Deus sobre todos os deuses. Aqui em Jericó nós estamos com o coração, que eles falavam assim, desmaiados, sem forças, porque nós sabemos o que foi feito com os egípcios, como o Senhor Deus de vocês tiraram vocês do Egito, e onde quer que vocês passem, a mão dele é com vocês. Então nós sabemos que nós não vamos conseguir vencer, que com vocês está o Deus verdadeiro, o Deus que é acima de todos os deuses. Então ela foi declarando a glória de Deus, ela recebia, já tinha Deus na vida dela, né? Porque ela creu no Senhor. E ela disse, uma coisa eu peço, que assim como eu guardei a vida de vocês, guardem a minha vida e de toda a minha família, pai, mãe, tudo que pertence a eles. Então fizeram uma aliança com aquele fio de escarlata, e ela pôs toda a família dentro da casa, e assim quando os espias quando vieram, que veja bem, né, como é lindo o que aconteceu em Jericó, eles gritaram e a muralha veio ao chão. Então eles entraram e a família de Raabe foi salva, ela e a família dela, e ela se tornou também judia. Ela aceitou a Deus Todo-Poderoso como seu Senhor, deixou as práticas e foi seguir ao Senhor, e ela entrou aí na genealogia de Davi, que nós vamos ver quem foi Boaz, e daí vocês vão entender isso. Ela casou com Salmão e teve Boaz, então ela é a mãe de Boaz. Então Boaz teve um exemplo maravilhoso de sua mãe, de uma serva de Deus, que veio também de outro povo, que veio de outras práticas, de um povo que adorava outros deuses e que se rendeu ao Deus verdadeiro, e achou um abrigo entre o povo, e foi salva da morte, ela e toda a família dela, e além de tudo ela constituiu família. E que mãe foi esta mulher, né? Porque olha que exemplo de filho, como ela o criou bem, como seu marido criou bem este homem que se tornou homem poderoso, homem rico, mas um homem de Deus, que seguia as leis de Deus, que servia ao Deus verdadeiro. Então, por isso que o Senhor foi e levou justamente o Ruth para Boaz. Que lindo, né? Que presente lindo para Boaz e que presente lindo para Ruth. Então, nós vamos continuar com essa história que hoje o Senhor nos ensinou, que sermos obedientes ao Senhor, sermos obedientes à sua palavra e sermos generosos. E isso nos traz coisas grandes e firmes que nós não sabemos. Às vezes o momento é difícil, como Ruth ficou viúva, vendo a sogra sofrendo porque perdeu os 2 filhos, perdeu o marido. Mas mesmo assim ela creu no Deus verdadeiro. É isso, nos momentos mais difíceis da nossa vida, é no Senhor que nós temos que nos refugiar. Nós temos que fazer que nem Noemi foi correndo se refugiar no Senhor, e Ruth foi com ela. E olha só
como a história delas está mudando. E vocês vão ver que final lindo a história delas. E Boaz, este homem valoroso, que teve uma mãe valorosa, que não teve medo de morrer, que foi firme na sua decisão de seguir ao Deus verdadeiro e reconhecer que o Senhor é o Deus único, que não existe outro. Então é isso, gente, eu vou ficar firme com o Senhor. Vou orar por vocês. Senhor, meu Deus, muito obrigada por mais este momento na Tua presença, sabendo que o Senhor é vivo, que o Senhor olha para nós, que o Senhor não faz acepção de pessoas, que todos que vêm se refugiar debaixo das Tuas asas encontram abrigo, encontram segurança, que os momentos podem ser difíceis, mas o Senhor está conduzindo a nossa vida, é o Senhor quem nos conduz, o Senhor é socorro bem presente na angústia. Obrigada por Jesus, o Teu amado Filho, Papai. Obrigada pelo Espírito Santo, obrigada pela nossa vida. Senhor, visita cada inscrito neste canal, visita aqueles que estão vendo este vídeo, vai visitando com salvação, paz e vida, aqueles que precisam ser salvos ainda, que eles sejam salvos, que tenham paz, que tenham vida, aqueles que já aceitaram a Cristo como Salvador, Tu sabe o que eles necessitam, Papai. Vem suprir todas as necessidades, vem dar força, saúde, vigor aos enlutados, dá, Senhor, o consolo que vem de Ti. Os desempregados, abre portas de trabalho, aqueles que estão passando por momentos difíceis, Senhor, Tu és o Deus, o mesmo Deus que foi o Deus que salvou Raabe, que salvou Ruth, o Deus que dá vitória. Esse é o nosso Deus, o Senhor não mudou. Abençoa cada um, Senhor, com paz, com vida, com saúde, com prosperidade. Obrigada por tudo, Papai, nós Te pedimos em nome de Jesus. Lehitraot, até uma próxima oportunidade.